Fala, Peregrino! Peregrino! E aí, tudo bem? Mais uma semana, mais uma lição. Chegamos agora à lição 4, que tem por título Um Lugar para Mim. Já vou começar compartilhando a tela com vocês aí, para vocês poderem nos acompanhar aqui. Vocês estão vendo na tirinha aí, né? Lar Docilar. Estamos aqui com essa galera animada, com a Yasmin, o Marcos, a Sara, e com você que nos assiste aí do outro lado. Esperamos que esse conteúdo possa fazer diferença na sua vida e possa também te ajudar a ser transformado para juntos caminharmos rumo à eternidade. Como você pode ver na tirinha, tem lá um templo, uma mãozinha colocando uma plaquinha lá, Lar Docilar. E aí a gente sabe que esse contexto da tira é justamente o do santuário terrestre, que foi construído aqui na terra pelos israelitas logo que eles saíram do deserto, do Egito, né? E vagavam ali pelo deserto. O texto base dessa semana se encontra em Êxodo, capítulo 25, e ali vai falar sobre como Deus pediu para que os israelitas construíssem esse santuário, né? E o contexto desse santuário é muito interessante. Na parte de domingo aqui, como é de costume da lição, o autor ele vem trazendo uma história pessoal dele, da sua vida, né? E aqui o autor conta que logo que ele se casou, ele e a esposa, né, a sua esposa, eles compraram ali alguns jornais e foram então procurar o lugar mais barato que tinha para poder alugar. Porque a intenção deles era o quê? Alugar um lugar barato, guardar dinheiro e aí comprar a casa própria deles. E eles encontraram então esse aluguel barato. E na descrição estava lá, apartamento mobiliado. Então eles falaram, ganhamos na loteria, apartamento mobiliado. Só que daí eles descobriram da pior forma que nem sempre o apartamento mobiliado possui uma boa mobília. Muito pelo contrário, na realidade deles aqui, a mobília era de péssima qualidade, sem contar que o sistema de ar-condicionado era compartilhado. Então era uma central de ar-condicionado para todos os apartamentos do prédio. E aí eles contam aqui que de vez em quando eles sentiam cheiro de cigarro, ou cheiro do que as pessoas estavam comendo em seus apartamentos, e outros odores, né? Então ele disse que foi uma experiência terrível. Mas essa experiência terrível fez com que ele e a esposa economizassem ainda mais para que dessa forma eles pudessem comprar então a casa própria deles. E eles conseguiram comprar essa casa própria 6 meses depois. E ele conta que foi a coisa mais gratificante que aconteceu na vida dele naquela época, porque eles conseguiram adquirir a sua casa própria em um residencial novo que estava começando. Então, as primeiras casinhas que surgiram lá, eles compraram uma delas. E aí ele conta que nessa nova casa não tinha nada, somente algumas roupas e um colchão que eles usavam, mas para eles aquilo ali era o tudo, porque era deles e eles tinham certeza que fariam ali do jeito que eles quisessem, né? Nesse contexto de casa, a gente vê aqui no relato de Êxodo 25 que Deus ele tira o povo dos 400 anos de servidão ao Egito, né? Então ele tira os israelitas ali daqueles 400 anos de servidão aos egípcios e coloca os israelitas numa marcha rumo à terra que Deus os daria. No caminho, Deus falou, olha, agora eu quero habitar com vocês, eu quero morar com vocês. E para isso vocês vão construir uma casa para mim. E aí Deus pede então para que os israelitas construam uma casa para ele. E essa casa é o santuário, né? Então vamos seguir aí vendo o que os nossos colegas aqui acham dessa história. Depois que Deus liberta os israelitas do Egito, ele começou a reconstruir a vida espiritual do seu povo. Primeiro, Deus, em Êxodo 20, ele chama Moisés e entrega os 10 mandamentos com as instruções para guiar o povo como eles deveriam agir. E em Êxodo 21 a 23, Deus dá leis sobre justiça, propriedade, sobre o sábado, sobre as festas. E ele diz que ele derramaria bênçãos a quem fosse fiel à aliança. Já em Êxodo 24, Moisés constrói um altar e confirma esse compromisso do povo com Deus. E aí a lição ela vai seguindo e nos mostra Êxodo 25, que é o tema central da lição dessa semana. Que diz que Deus pediu para construir um santuário no meio do deserto, no meio do acampamento dos israelitas. E isso quer dizer que Deus queria habitar com o povo, mesmo com todas as falhas dele. Deus desejava estar ali presente
bem no centro do acampamento. Isso mostra algo profundo, que adorar a Deus deve ser o centro da nossa vida, e que a adoração é a principal coisa da nossa vida espiritual, né? Ela deve estar sempre no meio da nossa vida. O mais lindo de tudo é que Deus convida pessoas imperfeitas para construir o santuário. Ele demonstra que mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, todos os nossos erros do passado, nossos erros do presente e nossos provavelmente erros do futuro, ele quer estar com a gente, ele quer habitar no nosso lar. Deus se demonstra um Deus maravilhoso que escolhe estar conosco, mesmo quando a gente erra. E ele deseja estar envolvido nos nossos planos e ele deseja também que a gente coloque ele como centro da nossa vida. Interessante isso que você falou, Yasmin, de que Deus construiria um santuário no centro do acampamento para habitar com eles, porque eu acho que demonstra muito a graça de Deus, sabe? O esforço que ele tem para estar no meio do povo dele estar perto do povo dele ter a casa dele cheia. Então eu gosto muito desse verso, justamente porque demonstra muito a graça de Deus e o esforço que ele tem de estar com a gente, sabe? Então é um amor incondicional e independente do pecado, independente de toda essa devastação, ele quer a gente perto dele, ele quer o povo dele adorando ele ali, né, no santuário dele, na casa dele. E falando sobre esse tema, né, sobre o local que Deus pediu para que o povo construísse, aquele local de encontro de Deus com o homem, na lição dessa semana, na parte de terça-feira, nós aprendemos um pouco sobre a mobília do santuário e o que essa mobília significa. Porque além de um significado para aquele momento, para o contexto em que o povo de Israel estava vivendo ali no deserto, essas mobílias também significam para nós hoje. Elas também têm algumas aplicações para a nossa vida cotidiana. E na lição, ela trouxe um pouco sobre cada uma dessas mobílias, né? Por exemplo, até mesmo espaços do santuário, né? Como o pátio, que era o local onde aconteciam os holocaustos, onde se ofereciam sacrifícios pelos pecados e onde os pecadores confessavam ali as suas falhas na cabeça do cordeiro e o cordeiro, então, logo em seguida era sacrificado. Depois, a bacia de bronze, que era usada para que os sacerdotes e as pessoas que estavam envolvidas no ritual do sacrifício pudessem lavar suas mãos. E apontam para nós hoje, no nosso contexto, uma analogia com o batismo, o momento em que nós nos purificamos nas águas de nossas iniquidades, o momento em que nós nos lavamos de nossos pecados para permanecer na presença de Deus. Então, já dentro do santuário, nós encontramos ali a mesa dos pães da preposição, que para aquele povo mostrava o cumprimento das promessas de Deus, né? O alimento que Deus enviou para eles no meio do deserto. E para nós hoje apontam ali para a palavra de Deus, o nosso alimento, o alimento que Deus deixou para nós para nos fortalecer no nosso dia a dia. Então essa é a aplicação para nós hoje. Depois nós temos o candelabro de ouro com os 7 castiçais, que mostravam para o povo de Israel a luz, né? A luz de Cristo, a luz da presença de Deus no meio deles. E para nós hoje é a lâmpada para os nossos pés e o poder do Espírito Santo que está conosco, que nos guia em meio às trevas deste mundo, a luz que vem do céu, que ilumina a nossa vida, né? A luz que quer nos guiar. Então essa é a aplicação para nós hoje. Nós temos também o altar de incenso, que era a mesa que existia dentro do santuário, onde os sacerdotes queimavam incenso, e esse incenso então passava pelo véu e entrava no lugar santíssimo, né? Como sendo ali a intercessão do povo entrando na presença de Deus. E hoje é a nossa oração. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós buscamos ao Senhor em oração, é como se nós estivéssemos levantando essa fumaça de incenso ao céu. Nós estamos levando ao Senhor os nossos clamores, tudo aquilo que nos aflige. E por fim, dentro do lugar santíssimo, se encontrava a Arca da Aliança, que representa 2 símbolos, né? Um são as placas dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos que estavam dentro da arca, que para nós hoje apontam para a lei de Deus, que regeu o povo de Israel e que ainda nos rege hoje naquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos conduzir a nossa vida. Então, quando nós olhamos para a Arca da Aliança, nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar das leis de Deus. E em cima da arca ficava ali o propiciatório, que a lição até comenta o propiciatório como sendo o trono de Deus no meio do povo de Israel, que era onde a presença do Senhor se manifestava. E na nossa vida hoje o Senhor ele quer ter
este primeiro lugar na nossa vida. Ele quer ter este trono no nosso coração. Ele quer estar intimamente ligado com cada um de nós para que nós possamos ter esse acesso direto a Deus, nós possamos ter este contato. Quando nós estudamos sobre o santuário terrestre, nós entendemos que quando Deus pede para que o povo construa um santuário, era Deus falando que queria habitar no meio deles, Deus queria estar presente no meio das pessoas. E esse santuário servia justamente como isso, era um ponto de encontro, um local onde as pessoas falhas, pecadoras, as pessoas que precisavam deste contato com o Salvador, podiam se encontrar com Deus e, através do sacrifício do Cordeiro, receber o perdão dos seus pecados. Hoje, o Senhor ele quer habitar em cada um de nós. Ele nos chama para sermos seu santuário. Ele quer que nosso coração seja a sua morada. Naquela época, o Senhor pediu para que o povo construísse um santuário, que ele morasse próximo das pessoas. Então as pessoas, quando passavam, eu acredito, quando passavam ao redor do santuário, quando levantavam pela manhã e olhavam o santuário, eles sentiam a presença de Deus no meio deles. E hoje o Senhor pede que esse santuário seja o nosso coração. Ele quer habitar em nós, para que em todos os momentos da nossa vida nós possamos ter este contato com o Salvador, nós possamos estar próximos dele. Então o santuário e a sua mobília, tudo que acontecia, todo o rito que acontecia dentro do santuário, apontava justamente para isso, para a conexão entre Deus e o homem. O santuário servia como uma ponte entre o céu e a terra. Essa era a função do santuário. E hoje Deus ele quer habitar no meu e no seu coração. Deus ele quer estar conosco, para que essa ligação entre o céu e a terra aconteça dentro de nós. E assim, sempre que nós quisermos, sempre que nós precisarmos, nós podemos simplesmente erguer uma oração ao céu e clamar ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Pois é, nós estamos vendo aqui que não era apenas um santuário com mobília. Longe disso. Cada parte, cada cômodo do santuário, cada mobília que estava ali naquele santuário, ela representava um símbolo, ela tinha uma simbologia e significava alguma coisa. E nós estamos vendo que essa simbologia, ela se refere a Cristo, né? E ao ministério sacerdotal de Cristo, tanto aqui na terra, como depois no céu, aonde ele vai ministrar, está ministrando, na realidade, no santuário original, né? No santuário verdadeiro. E aqui nós temos alguns textos que nos falam sobre essa simbologia. Mas pensa agora, imagina que Jesus avisou para você que vai te visitar, vai passar uma semana na sua casa. Como é que você receberia Jesus na sua casa? Eu imagino que, bom, pela prática comum, a gente sabe que quando nós recebemos uma notícia que alguma visita virá para a nossa casa, a primeira coisa que nós fazemos é consertar o que está estragado, é fazer uma baita de uma faxina na casa, arrumar tudo, deixar tudo nos mínimos detalhes, para que a visita possa chegar e encontrar um ambiente perfeito, né? E a gente, às vezes nós não nos importamos nem tanto com a nossa estadia na nossa casa, mas quando vem uma visita a gente quer deixar tudo perfeito. Agora pensa só, Jesus vindo habitar na sua casa por uma semana. O que será que você faria? O que será que eu faria numa situação como essa? Né? E é isso que Deus fez com os israelitas. Deus falou, olha, eu não só libertei vocês da servidão no Egito, eu vou habitar com vocês, eu vou morar no meio de vocês. Construa uma casa para mim. E por que Deus habita no meio do povo? O povo estava há 400 anos servindo aos egípcios. Pensa você, o nosso Brasil. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos de história. E nós fomos colônia de Portugal. Então, olha só, muitos costumes que nós temos hoje como povo, eles foram herdados pelos colonos que vieram para cá, certo? Então, a colonização, ela implanta hábitos e costumes no povo. Pensa o povo de Israel há 400 anos morando no Egito. E ali, 100% das pessoas que estavam naquela caravana, eles não sabiam mais qual era o costume antigo, porque eles foram habituados nessa nova terra. Então, quando Deus manda que eles construam uma casa para que Deus more no meio deles, é porque Deus tinha uma missão de novamente ensinar tudo aquilo que o povo tinha esquecido durante esses 400 anos de servidão aos egípcios. E Deus, durante esse processo, prometeu bênçãos ao povo. E nós vemos nos textos aqui.
Eu quero citar só um texto aqui de Salmos, no capítulo 20, verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Então aqui Deus ele fala que o santuário no meio do povo representava socorro, representava então proteção. E não só isso, não apenas bênçãos, mas os significados do santuário. E Jesus ele é revelado no santuário. O santuário era para adaptar as pessoas a Cristo. Vocês sabem que Cristo diz: eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz do mundo. Todos esses textos, quando nós olhamos aqui na mobília do santuário, nós podemos observar que haviam mobílias específicas dentro do santuário que representavam o pão, a luz, o cordeiro. Então tudo isso, toda essa simbologia apontava para Cristo. Então o santuário nada mais era do que o Deus ensinando novamente o povo qual era a cultura do povo de Deus, o que o povo deveria adorar e o que o povo deveria saber. Então, para que quando Cristo viesse, os israelitas já estivessem acostumados com a ideia de Cristo, já estivessem adaptados com a pessoa de Cristo, né? E aí depois nós vemos aí menção ao santuário celestial, onde Jesus está exercendo o verdadeiro sacerdócio. Não só o sacerdócio, como também é o cordeiro, é a oferta pelos pecados. Assim como o sacerdote levava o sangue do cordeiro para o interior do santuário, Cristo, o cordeiro, apresentou o seu sangue no santuário celeste em remissão dos nossos pecados. Então veja que interessante conhecer essa doutrina do santuário. Quando nós sabemos sobre o santuário, fica muito mais claro para que a gente entenda qual foi o ministério de Cristo aqui na Terra. O santuário ele tem diversos significados, e um desses significados é o significado de refúgio, um lugar de refúgio. Eu acho que a gente pode concordar unanimamente que a casa dos nossos pais, independente se você mora ou não com seus pais atualmente, é um lugar de refúgio, é um lugar onde a gente se sente amado, onde a gente se sente protegido. E é justamente esse o significado também do santuário, né, de Deus, de ser um lugar de refúgio. Mas além de ser um lugar de refúgio, era um lugar que Deus preparou para ser um lugar de adoração, dedicado à adoração. Então, quando Deus pensou na construção do santuário, ele pensou na construção de um lugar de segurança, um lugar de adoração e de comunhão íntima com Deus, para que o povo tivesse essa comunhão com Deus. E uma coisa é certa, quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente tem essa conexão com Deus, essa conexão íntima com Deus, aquele se torna o nosso santuário e ele vai nos encontrar. E esse lugar ele vai passar a ser um lugar de proteção, de bênçãos e de cura. Porque como o próprio título da lição de quinta-feira está falando, cura na adoração, esse santuário ele passa a ser um lugar de cura para a gente. A lição vai falar que pesquisas científicas mostram que a oração ela pode melhorar significativamente os sintomas de depressão e ansiedade. Então, quando a gente está na presença de Deus, além da gente ter esse refúgio, além da gente ter essa intimidade, ele também vai nos curar de diversas formas, né? Física, mental, espiritual, e isso é muito importante para Deus. E o autor da lição, ele diz uma coisa que eu achei muito bonita, que é assim, Deus nos projetou para a adoração. Independente dos problemas, independente da devastação causada pelo pecado, nós somos projetados para adorar a Deus. E Ele quer que a gente faça isso. Ele construiu esse santuário lá para o povo de Israel para que pudessem adorar, para que pudessem ter essa conexão com Deus. E hoje a gente tem a presença dele através da oração, através do louvor, para que a gente possa adorá-lo, encontrar e ter essa conexão, esse santuário de Deus. Essa lição, ela, por mais técnica que possa parecer, ela tem um significado muito profundo para a nossa vida. Porque nós estamos estudando aí desde o primeiro sábado desse trimestre sobre sacrifício, né? Primeiro nós vimos a queda do homem, e aí Deus institui ali o sacrifício para o perdão dos pecados, e nós vimos ali o exemplo de Abraão como o amigo de Deus, né? Conhecido como amigo de Deus, que construía altares e fazia o sacrifício pelo perdão dos pecados seu e das pessoas que o acompanhavam. Mas agora, com essa lição desta semana, nós estamos estudando de fato o Cordeiro, a simbologia do Cordeiro e o que ele fez, qual foi o preço que ele pagou para que nós tivéssemos direito a essa salvação. Então, quando nós entendemos
esses aspectos técnicos sobre o santuário, nós conseguimos entender mais profundamente o tamanho do sacrifício que o Criador fez por nós, para que nós tivéssemos a possibilidade de o escolhermos como nosso Salvador. Veja, Jesus fez tudo isso, todo esse sacrifício, passou por todo esse sofrimento, apenas para que eu e você tivéssemos a oportunidade de o escolhermos. Nós ainda também temos a oportunidade de o rejeitarmos. Deus é um Pai de amor tão inexplicável que Ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos a possibilidade, a oportunidade. Ele sabia que muitos de nós não o escolheríamos, o rejeitaríamos, mas mesmo assim Ele preferiu entregar a sua vida para que até mesmo essas pessoas ainda tivessem a possibilidade de o aceitarem e de o escolherem. Sempre que você pensar no contexto, no tema santuário, lembre-se desse amor de Deus, desse amor de Cristo que entrega a sua própria vida em favor daqueles que às vezes nem o aceitam. Que eu e você possamos aceitar a Cristo, que nós possamos escolher a Cristo todos os dias, que nós possamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus por nós. Deus revelou que o santuário terrestre era uma representação do santuário celestial. E o ritual que acontecia ali simbolizava o ministério de Jesus no céu. Assim como os sacerdotes ofereciam sangue de animal, Jesus entrou no santuário celestial oferecendo o seu próprio sangue. Ele é o sacerdote eterno e por meio dele nós temos acesso ao perdão e à salvação. Todo o rito do santuário, tudo que acontecia ali, como nós já estudamos nessa lição, como nós falamos sobre isso, tinham este propósito, da presença de Deus estar no meio do seu povo. Quando Jesus Cristo veio e entregou a sua vida, tornando-se o sacrifício perfeito, o cordeiro que foi separado, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quando Cristo veio a este mundo e morreu por nós, no momento em que ele se entregou, o véu do santuário foi rasgado. E isso não foi simplesmente uma demonstração do poder de Deus. O véu se rasgar foi um símbolo de que agora o homem não precisava mais ir até o santuário, sacrificar um cordeiro para ter contato com o Criador. Agora, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos ter acesso direto ao Pai, nós podemos ter acesso direto ao santuário celestial, através da oração, através do nosso relacionamento com Deus. Então, que nós possamos desenvolver o hábito de ter o nosso santuário com o Senhor, que nós possamos desenvolver o hábito de ter a nossa comunhão com Deus, porque Jesus veio a este mundo, entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter o direito a isso. E hoje o que falta é simplesmente que nós tomemos posse desse direito, que nós nos tornemos verdadeiramente filhos do Senhor, que nós busquemos nos relacionar com Deus, para que nós possamos então ter esse acesso ao santuário celestial, para que nós possamos ter esse acesso ao Pai, para receber perdão dos nossos pecados, receber novidade de vida e podermos então ser salvos dos nossos pecados, das nossas transgressões e poder morar eternamente com Ele. Então, o chamado dessa semana é que nós possamos buscar isso, que nós possamos aceitar essa entrega, aceitar esse sacrifício e de fato buscar ter um relacionamento com o nosso Criador. Eu acho que o santuário, de modo geral, uma coisa que minha mãe sempre me fala é que o santuário ele vai revelar a vida do cristão. Então, o Marcos ele comentou anteriormente sobre a simbologia, né, cada aspecto, cada parte ali do santuário e como cada parte está ligada à nossa adoração. E minha mãe sempre fala assim, todo cristão, ele precisa entender do santuário, de cada partezinha do santuário, porque a nossa vida, ela está baseada no santuário. E eu concordo, assim, estudando melhor essa lição e vendo, né, que cada simbologia do santuário, cada cômodo do santuário, cada objeto do santuário, como isso reflete na nossa adoração, é muito importante a gente ter esse conhecimento de santuário, porque a gente vai ver literalmente como a gente pode adorar a Deus, né, de todas essas formas além das que a gente já conhece. Então, eu acho que está muito ligado também, o santuário está muito ligado à graça de Deus, e o quanto ele quer estar perto da gente, o quanto ele se esforça para estar com o povo dele, para que o povo dele o adore, para que o povo dele esteja com ele e tenha uma comunhão íntima com ele. Então, acho que o santuário, para mim, está muito relacionado à graça e, de fato, à adoração, como a gente vem estudando. Marcos Vinícius, você pode orar para a gente? Oremos então.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por esses momentos que passamos aqui de estudo, momentos onde nós podemos aprender um pouco mais sobre o santuário, sobre qual o propósito do Senhor ter pedido este local para habitar no meio do seu povo. Senhor, quero te pedir que o Senhor ajude a cada um de nós, ajude também os amigos que estão assistindo esse vídeo, para que nós possamos buscar ter um relacionamento verdadeiro contigo e que nós possamos ter o nosso santuário com o Senhor, onde nós nos encontramos, onde nós conversamos e onde o Senhor derrama sobre nós a tua graça. Ajude-nos, é o que te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, peregrino, esse foi mais um episódio do Conexão Peregrinos. Espero te ver na semana que vem e vamos juntos rumo à eternidade.